Hoje vamos falar da cesta básica, né? O Diese, ele soltou, né, um relatório relativo ao preço das cestas básicas, que é um relatório que estuda ali as capitais, né, as principais cestas básicas ali do país, e com isso, né, a gente consegue ver, né, diante desse relatório, a gente consegue ver quanto a cesta básica consumiu do salário mínimo do trabalhador, qual o valor da cesta básica nas capitais, e qual foi o aumento dessa cesta básica no ano e no mês, né? Então a gente tem ali alguns dados interessantes para analisar o preço da cesta básica nessas capitais e quanto isso pesa para o trabalhador. Como a gente viu em dezembro, a gente já teve uma pressão inflacionária importante dos alimentos voltando a acontecer. Nesse mês, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, também apontou para a continuidade dessa alta do preço dos alimentos. Né? E embora a gente ainda não tenha o IPCA fechado, o IGPDI e o IGPM, né, que são ali calculados pela FGV, mostraram que os alimentos, né, na parte do consumidor, porque esses índices eles fazem ali um cálculo de outros indicadores, como o produtor e INCC também, mas na parte do IPC, né, calculado pela FGV, o índice de preços ao consumidor mostrou alta justamente com pressão dos alimentos voltando a aparecer. Então a gente deve, não tão surpreendentemente, ter uma inflação dos alimentos no IPCA quando ele for divulgado. E a cesta básica de janeiro também mostrou essa tendência de alta no preço dos alimentos, porque a cesta básica aumentou em 11 das 17 capitais, né? Então a gente teve um aumento bastante relevante, generalizado no Brasil. No Nordeste, em janeiro, os aumentos mensais foram os maiores, né? Então as capitais ali do Nordeste tiveram os maiores aumentos na cesta básica no mês, mas quando a gente olha, né, o panorama mais geral, inclusive com aumentos ali do ano, a gente ainda vê cestas básicas como a de Goiânia liderando ali o aumento acumulado no período, Porto Alegre, Campo Grande e São Paulo, né, em questão de valor. São Paulo tem o maior valor de cesta básica atualmente, R$ 790, já consome 65% do salário mínimo e a variação de 12 meses ficou em 10% no acumulado. E aqui um ponto que vale ressaltar, né, em dezembro a gente também falou ali do preço da cesta básica. Em dezembro, por exemplo, São Paulo, a cesta básica consumia 70% do salário mínimo. Então a gente vê que o aumento ali de 7% que aconteceu no salário mínimo diminuiu essa relação entre a cesta básica e o salário mínimo. Então a cesta básica está pesando um pouco menos do que pesou em dezembro ali no salário mínimo do trabalhador. Olhando a média nacional, também teve uma queda ali, né, de 60% da renda líquida para 57%. Então a gente realmente viu essa queda, mas ainda são necessárias muitas horas de trabalho para comprar uma cesta básica no Brasil. E esse percentual ainda está aí um pouco elevado, né, principalmente nas capitais que a cesta básica é mais cara. Então vamos ver aí se uma política de valorização do salário mínimo e um aumento de renda do trabalhador vai ter ali consequências positivas mesmo, né, nesse consumo da cesta básica, que hoje está bem pesado aí para o bolso do trabalhador. E como? Tá difícil fazer compra. Para quem ainda tem o salário para fazer, né? Porque tá difícil, imagina para quem nem tem o salário para fazer a compra da cesta básica. Lembrando que o salário mínimo brasileiro, se fosse justo mesmo, merecimento, né? E levando em consideração todas as questões econômicas, passaria de R$ 6.000. Então, a gente sabe que a gente ainda está longe dessa realidade.